Vamos ler Filemão, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta, junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Essa palavra comunhão aqui em grego é koinonia, que é tudo em comum. É uma palavra muito poderosa. Tudo igual, tudo em comum, mesmo nível, um só. Então, comunhão aqui é koinonia. A koinonia que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade, Filemão, tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve alguma coisa, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve a própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Que carta sensacional. Sabe, irmãos, como eu estava dizendo, viver com gente é difícil. Por isso tem muita gente que fala assim: eu prefiro o meu cachorro do que as pessoas. O Rodrigo falou um pouquinho disso domingo, e é verdade, infelizmente é assim. Tem gente que prefere viver com os bichos, porque os bichos não retrucam. Os bichos, eles não te afrontam. Os bichos, eles não te decepcionam. Eles te dão prejuízo, mas não te decepcionam.
Prejuízo por quê? Porque ele come o sofá, ele come a carta, até o momento em que ele vai envelhecendo, vai ficando mais maduro, aí ele para de comer, só faz xixi no chão mesmo, faz a caca dele lá. E o interessante é que a gente se apega a esses bichinhos, e um dos motivos é que é grande probabilidade de não se frustrar. Você já sabe que ele vai fazer sujeira, você já sabe que ele vai brincar. E o interessante, a diferença de um cachorro para um ser humano, por exemplo. Pega um cachorro e joga ele no porta-mala do carro e tranca e dá 10 voltas no Haroldo Veloso. Você vai abrir o porta-mala, ele vai sair do porta-mala, vai abanar o rabo para você, vai te lamber e ainda vai brincar com você. Tenta fazer isso com a sua mulher, dá uma volta só. Ela vai sair de lá e quer te matar. Tô brincando, irmãos. Óbvio que você não vai fazer isso, né? Óbvio. Não tente. Mas olha só que coisa interessante. Piada ridícula para descontrair, mas olha só. A gente se frustra com gente, e ainda mais com gente que a gente ama. A gente não se frustra com quem a gente não gosta. A gente não se decepciona com quem a gente não espera nada. Você só se decepciona em quem você espera alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Em quem você não espera nada, não tem como você se frustrar, não tem como você se decepcionar. E nós somos muito melindrosos. Mas eu vou dizer uma coisa: a pessoa mais difícil de conviver é você mesmo. Você com você mesmo. É horrível essa pessoa que nos confronta no espelho, esse impostor que vive em nós, como diz o Brandon Manning no seu livro maravilhoso. Ele que fica tentando inflar o nosso ego, como se nós fôssemos as pessoas mais perfeitas do mundo, quando na verdade também somos imperfeitos como todas as outras pessoas. Muita das dificuldades que nós enfrentamos na vida, e a maioria das decepções e das situações difíceis que nós nos encontramos, é por culpa de uma pessoa, aquela que aparece no espelho quando a gente olha para ela. Quando a gente consegue se dar bem com essa pessoa, ou fazer com que essa pessoa se converta, tudo ao nosso redor muda. Às vezes a gente tenta mudar as outras pessoas para que a gente esteja bem, quando na verdade a gente precisa de uma transformação em nós, para que tudo ao nosso redor seja transformado. A única pessoa que você pode mudar, ou permitir que mude, não é o seu marido e nem teu filho, é você mesmo. Se você permitir que haja mudanças em sua vida, haverá mudanças na vida do seu marido, haverá mudanças na vida do seu filho, do seu patrão, de tudo ao seu redor. E a gente vai ver isso um pouco na Epístola de Filemão. A gente vai ver que nós somos feitos para a comunhão. Porém, o pecado ele deturpa essa comunhão com Deus, com o outro e com a criação. Repara que a maioria da relação que as pessoas têm com Deus é de petição, só pede. Pede ou reclama, pede ou reclama. Não consegue enxergar um Deus de amor. A relação que as pessoas têm com o outro é uma relação baseada no pecado e muitas vezes uma relação de sugar o que o outro tem para nos oferecer. Eu quero o seu amor, eu quero o seu trabalho, eu quero possuir. E a relação com o mundo, olha a relação que nós temos com o mundo. Nós temos o pecado tirou toda a comunhão com o Éden. A gente desmata, a gente polui, a gente destrói aquilo que a gente mesmo precisa para viver. O Senhor disse: cuida do Éden. Não disse para o homem cuidar do jardim, para o homem arar, para o homem cuidar do jardim. O Senhor já estava falando de ecologia ali. Ele estava falando assim: cuide do ecossistema, plante, colha. Aí a gente faz o quê? Destrói, polui, faz tudo ao contrário. Mas a culpa de tudo isso é o pecado. Mas o Senhor traz uma solução em Cristo para a falta de comunhão. A falta de comunhão com Ele, a falta de comunhão com o outro, a falta de comunhão com tudo. Porque estabelecendo comunhão com o Criador,
nós podemos estabelecer comunhão com toda a criação. Amém? Como o Rodrigo Oliveira gosta de dizer, você não tem um problema com o seu marido, você tem um problema com Deus. Você não tem um problema com o seu patrão, você tem um problema com Deus, porque estando bem com Deus, você estará bem com todos. Aleluia? E em Colossenses 1, 19 e 20, o mesmo Paulo, ele escreve algo muito interessante. Colossenses 1, 19 e 20. Olha o que ele diz: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Plenitude é tudo. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Em Cristo temos reconciliação com o Pai. Em Cristo nós encontramos reconciliação com o Pai, e por termos reconciliação com o Pai, também podemos ter reconciliação com todas as coisas. Aleluia! Isso é maravilhoso. A nossa reconciliação está em Cristo. E eu estou essa noite falando aqui com cristãos, com homens e mulheres que um dia entregaram sua vida para Cristo. Porque aqui nós vamos tratar e precisamos entender que não estamos falando para o mundo, nós não estamos falando para um perdido, nós estamos falando para homens e mulheres que um dia trocaram sua liberdade para serem servos de Cristo. Nesse mesmo capítulo de Colossenses, capítulo 1, o Paulo ele vai dizer assim que Cristo comprou nossa liberdade. Ele comprou, eu não sou mais livre para viver a vida perdida que eu vivia. Agora eu sou servo de Cristo. Por isso que nas apresentações, Paulo, Tiago, Pedro, Judas, todos aqueles que escrevem no Novo Testamento, eles se apresentam nada mais nada menos como servos. Porque um servo não faz a sua vontade, faz a vontade do seu Senhor. E em Cristo, meu querido, nós fomos chamados para ser servos do Senhor Jesus Cristo. E aí, no Evangelho, na reconciliação, somos servos. E o interessante é que a carta de Filemão, como eu disse, ela é a menor carta de Paulo no Novo Testamento. Ela tem apenas 25 versículos. É muito pequena, é um bilhetinho de Paulo. E ela foi escrita justamente... Por que eu li Colossenses? Porque é um fato muito interessante. Porque essa carta de Colossenses provavelmente foi entregue pelo mesmo carteiro que levou a carta ao Filemão. Elas foram escritas no mesmo contexto. Que contexto? Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso em Roma e escreve uma carta aos irmãos de Colossos. Colossos está mais ou menos a 1.500 quilômetros de Roma. 1.500 quilômetros, irmão, 1.500 quilômetros é chão. Se é chão de carro, imagine de navio e a pé. Essa carta Paulo está lá em Roma pensando nos irmãos de Colossos, e escreve uma carta para os colossenses, e no meio dos colossenses, existe um homem de Colossos, que chama Filemão. Filemão mora em Colossos, e Paulo manda essa carta também para Filemão. As cartas são escritas no mesmo período, cerca de 60 anos, essa média de 60 anos depois de Cristo, com Paulo na prisão. E nessa carta, a gente percebeu que existem três figuras. Existe o Paulo, que é o que envia a carta a quem? A Filemão, que é um cristão convertido, ele é um gentil, ele não é um judeu, e na casa dele, toda a casa dele se converte. Tem a figura da Áfia, que é a sua esposa, e tem a figura também do Arquipo, que é o filho de Filemão. A casa do Filemão é convertida. Toda a casa dele é convertida, e no versículo de número 1, o Paulo deixa claro que há uma igreja que se reúne na casa dele. Oh glória! O homem é crente. Filemão é crente com força.
E existe um outro personagem, que é o Onésimo, que é um escravo. Antes da gente continuar, é importante a gente ressaltar uma coisa muito importante, que a escravidão, naquele momento histórico, era algo muito difundido, irmão. Só que a escravidão que acontecia naquele momento não era uma escravidão ao qual nós estamos acostumados dentro do nosso contexto histórico. Dentro do contexto histórico nosso brasileiro, quando a gente fala de escravidão, a gente fala de escravidão racial. A gente fala de escravidão onde navios e senhores iam para países da África e capturavam pessoas e as vendiam como escravas. Nesse contexto romano, a escravidão não era por questão de raça. Às vezes a pessoa era escrava para pagamento de uma dívida que ela fez. Haviam pessoas que estavam em condição de miséria e ela se fazia escrava de outra pessoa para ela ter onde comer e dormir. Então a escravidão aqui nesse contexto não é uma escravidão étnica, não é uma escravidão por causa de raça, não é uma escravidão de pessoa que foi capturada para ser escravizada. É uma condição social de serviço, às vezes por conta de uma dívida ou por outros motivos, mas não é essa escravidão de captura, de étnica, tão desprezível. Amém? É muito importante parar e pensar nisso. Algumas pessoas pagavam a dívida com a própria vida, servindo e trabalhando para o outro. Alguns tinham casa. Lembra os judeus quando saíram, quando foram cativos para a Babilônia? O Senhor manda uma carta para eles e fala assim: aonde vocês vão ser cativos? Plantem, colham, construam casas, deem filhos, casem com as pessoas. Quer dizer, era escravos, mas não era aquele escravo amarrado com correntes. Não era aquele escravo amarrado com correntes. Era um escravo que tinha uma certa liberdade. E Onésimo era um escravo de Filemão. Aí você pensa: meu Deus, um cristão que tem um escravo. Desliga ele, Zé. Isso. Desliga ele. Segura. Aí. Onésimo, ele era um escravo de Filemão. Filemão tinha escravos, isso fazia parte da cultura romana. E uma coisa interessante que acontece aqui, que esse escravo, ele tem um senhor que é crente. Filemão morava em Colossos. Onésimo, ele vai lá e foge de Filemão. Ele foge de Filemão e ele vai parar 1.500 quilômetros distantes de Colossos. Aonde? Roma. E por algum motivo, que eu sei qual é, que é Deus, ele encontra com um cara chamado Paulo. E esse cara chamado Paulo encontra esse Onésimo e descobre que ele é escravo de quem? De Filemão, que mora onde? Em Colossos, e que talvez foi convertido pelo ministério de quem? De Paulo. Irmão, em Deus não há coincidência, amém? 1.500 quilômetros depois, Onésimo provavelmente, quando fugiu, ele deu um prejuízo para Filemão. Ou ele roubou algumas coisas e levou, ou deixou uma dívida, ou deixou um serviço por fazer que tinha que ser terminado. De qualquer maneira, ele fugiu e deixou uma dívida. E aí ele chega lá em Roma, encontra um cara preso chamado Paulo. E ele Paulo, através da pregação do evangelho, converte Onésimo. E o que a gente vai perceber é que Onésimo é convertido pela pregação de Paulo na cadeia, e Paulo fala assim: Onésimo, conta a sua história. Então, eu era escravo de Filemão, mas agora eu encontrei Cristo, agora eu sou livre. Você é livre não, querido, é o seguinte: você era escravo de Filemão, então volta para ele. Olha só que coisa interessante, volta para ele.
o Paulo orienta Onésimo a voltar para o seu senhor Filemão. 1.500 quilômetros de distância, volta. E volta para lá e leva para Onésimo, e leva para Filemão essa cartinha. Provavelmente foi o próprio Onésimo que levou a carta nas mãos de Filemão. E nessa carta, Paulo vai falando assim: olha, Filemão, graça e paz, servo do Senhor, que tem uma igreja na sua casa, sua família é abençoada, sua família está servindo, você é um cara abençoado, o meu coração se alegra só de ouvir as coisas boas que você faz, Filemão, você é um homem bom, mas eu quero te pedir uma coisa. Sabe o Onésimo? Então, ele se converteu, e ele é como um filho para mim, ele está sendo muito útil para mim. Eu podia, pela autoridade apostólica que eu tenho, e por eu ter pregado o evangelho a sua vida, você deve a sua vida a mim, ou melhor, você deve sua eternidade a mim. Olha que coisa profunda. Quando pregamos o evangelho para uma pessoa, nós estamos falando de coisas eternas, irmãos. Olha que coisa profunda. Quando você convida alguém para Cristo, quando você prega o evangelho para alguém, você não está falando de uma promoção que tem validade, você está levando a pessoa para a eternidade. Deus escolheu seres falhos como eu e você para pregar mensagens eternas para pessoas. E aí, o Paulo fala: Filemão, você deve para mim a sua vida, mas eu não quero te impor a nada, eu quero te pedir como irmão, eu quero te lembrar que agora você é um cristão convertido, e por amor a Cristo eu quero pedir para que você receba Onésimo, não como seu escravo, porque naquele contexto histórico-cultural, quando um escravo fugido aparecia de volta, o senhor dele, ele tinha o direito de castigá-lo, até de marcá-lo com ferro, ou até mesmo matá-lo. Ele tinha o direito de matar, para que ele servisse de exemplo para os outros escravos. Pensa o coração de Onésimo como que estava. E aí, o Paulo fala assim: não receba ele como escravo, receba ele como irmão em Cristo. E o seguinte: se ele te deu algum prejuízo, põe na minha conta que eu pago quando eu for aí, porque eu vou ir na sua casa. Eu estou aqui pedindo e clamando no Senhor que essa cadeia vai acabar, e eu vou aí em Colossos, e prepara uma cama para mim, prepara um quarto para mim, porque eu quero ficar na tua casa, meu irmão. Olha que coisa bonita. Esse é um contexto da carta, é o panorama dessa carta. Sabe, uma coisa muito importante que a gente tem que observar nessa carta, e hoje eu quero falar sobre reconciliação. Irmãos, nós temos o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para chamar outras pessoas a se reconciliar. Nós devemos nos esforçar para que haja reconciliação. Primeiro com Deus, depois com os homens, depois com a criação. Para e pensa, quando eu olho para esse panorama, irmão, eu percebo que, primeiro, a Bíblia, ela aponta o objetivo da Bíblia, preste atenção, o objetivo da Bíblia é apontar o caminho para a salvação, e não uma reforma social. Olha que coisa interessante, a priori, a Bíblia é para a salvação do homem, algo que acontece de dentro para fora. Não adianta você querer fazer que nem aquele filme O Livro de Eli, que os caras ficam se matando para pegar uma Bíblia, porque o cara, ele está querendo possuir todas as coisas, e ele fala assim: se eu tiver aquela palavra, eu vou tomar conta de tudo, eu vou manipular as pessoas. A Bíblia, ela não é para transformação social, para mudar um ambiente, uma cultura social simplesmente imposta. A Bíblia serve para mudar e moldar corações a Deus. Você vê que a preocupação de Paulo aqui não é abolir a escravidão. Deus abomina a escravidão, mas nesse contexto histórico, Paulo está falando assim: não adianta eu querer falar para Filemão ou para Onésimo, não, Onésimo, agora é euforia, você está em Cristo, você não precisa voltar para o seu Senhor. Não, o objetivo não é esse. O objetivo da palavra
Não é simplesmente mudar a sua posição social, mas o objetivo da palavra é mudar a sua posição espiritual, de perdido para salvo, de inútil para útil. Nós temos que entender muito bem isso, porque senão nós vamos simplesmente querer fazer política com a Bíblia. E o que nós precisamos com a Bíblia é levar as pessoas à salvação em Cristo Jesus. Porque a maior reconciliação que pode haver do homem, antes, não adianta, primeiramente, irmão, não adianta uma sociedade com princípios cristãos, se Cristo não está nas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Não existe uma sociedade com princípios cristãos, se não existe Cristo dentro das pessoas. Primeiro, é Cristo nas vidas das pessoas, depois as transformações sociais, elas acontecem naturalmente. Aleluia? Você vê aqui que Paulo, ele não está, o objetivo não é apontar uma reforma social. A função dos primeiros cristãos não era derrubar as estruturas sociais, mas levar as pessoas à conversão. Sabe, a Bíblia muitas vezes ela aborda questões de dentro para fora. Entenda uma coisa, se a pessoa experimentar o amor e a misericórdia e a graça de Deus, ao receber a salvação gratuita em Cristo, Deus reformará a sua alma, mudando o modo como ela pensa e age. Aleluia? Fala a verdade, você é diferente de quando você se converteu. Tinha coisa para você que não fazia diferença nenhuma. Pensa no seu microcosmos. Qual é o seu microcosmos? Sua casa. A maneira com que você lida com a sua casa, com seus filhos. A maneira com que você lida no seu serviço. Esses dias eu ouvi um testemunho. Um rapaz que chegou e ele estava através de alguns favores, favorecendo outras pessoas no serviço para ganhar, sabe? Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. E estava ficando próspero. Aí eu falei assim, cara, isso não é de Deus não. Você acha que fazendo isso com barganha, com propina, você vai ganhar o quê? E sabe o que mais me surpreendeu? O cara tinha ganhado um carrão, Rodrigo, de propina. Carrão. Carro de crente ungidão. Podia ter colocado adesivo, foi Deus que me deu. E ele devolveu o carro da propina. É só Jesus que faz isso com as pessoas. Sabe uma coisa, irmão? Quando você encontra com Cristo e você encontra com o amor de Cristo, e esse amor afeta aqui dentro, ele vai afetar tudo aqui fora. Aleluia? Pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, deixaram de ser quem era e passaram a ser pessoas melhores. Aquele que batia na esposa não bate mais, a esposa que traía não trai mais, o filho que respondia aos pais não responde mais, o empregado preguiçoso que roubava não rouba mais, e assim vai. Sabe por quê? Porque a maior transformação que precisamos não é tentar mudar a sociedade, é mudar o coração das pessoas, para que a sociedade seja impactada pelos convertidos. Aleluia? Sabe, quando você estiver em um lugar, você fala assim, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer para mudar esse lugar? Não diga o que eu preciso fazer, diga quem eu preciso ser o Senhor neste lugar. Eu preciso servir com excelência, eu preciso ser a diferença, eu preciso que o Senhor faça a minha vontade, que seja no seu trabalho, que seja no seu bairro, que seja na sua casa, você é uma nova criatura. Sabe, você veio para Cristo, não pensa que você vai agora ser o gerente da firma. Não, de repente você vai continuar sendo o auxiliar de serviços gerais. Porque o objetivo de Cristo não é te promover. O objetivo de Cristo é te transformar em uma nova criatura. Aleluia? E onde quer que você esteja, o Senhor vai te fortalecer. Igual a escravinha de Naamã. Aquela ali era convertida, escrava de Naamã. E ela fala, quem dera o meu Senhor pudesse ir lá, ter um profeta que pode curar. O Senhor quer te usar, independente da sua função, seja convertido, aleluia? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu precisava dar esse panorama de Filemão, para que você entendesse um pouco dessa carta.
Mas o que eu quero me atentar hoje é sobre o ministério da reconciliação que há em Paulo. Paulo, ele tem um ministério da reconciliação nele. E olha que coisa interessante. No versículo de número 1, Paulo diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Gente, o Paulo, ele é prisioneiro. O Paulo está preso. O Paulo vai declarar que ele está velho. Ele vai dizer assim: olha, eu estou velho. Alegra esse velho prisioneiro. Ele está velho e prisioneiro. Gente, deve estar cansado, deve estar aflito, deve estar angustiado. Mas uma coisa a gente pode aprender com o ministério da reconciliação de Paulo, e que deve ser os nossos ministérios também. Sabe o quê? Que ele diz assim: eu, prisioneiro de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? O que ele está declarando com isso? Ele está declarando que a vida dele, todos os acontecimentos na vida dele, depois da conversão dele a Jesus Cristo, ele fazendo a vontade de Jesus Cristo, ele servindo a Jesus Cristo, todos os acontecimentos na vida dele são para a honra e glória do Senhor. Não foi o Nero que me colocou na cadeia, eu estou na cadeia para a honra e glória de Cristo. Irmão, se a sua vida é de Jesus, se a sua vida está em Cristo, e se você está fazendo a vontade de Cristo, e muitas vezes algumas circunstâncias não estão acontecendo como você gostaria, dê glórias ao Senhor. Você sabe o que iguala o crente a Cristo? Biblicamente? Vai ler. Lê a primeira epístola de Pedro. O que nos iguala a Cristo não é ser dono do ouro e da prata. O que nos iguala a Cristo é o sofrimento, irmão. Os primeiros cristãos se regozijavam por tomar chicotadas nas costas por amor de Cristo. Ai, tá vendo esse vergão aqui? Sofri afronta em nome do Senhor. Ai, sou digno. Olha que coisa profunda, irmão. Sabe o que me leva a pensar? O que me leva a pensar, irmão, é algo muito profundo. O que me leva a pensar é que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas cadeias, as nossas limitações não podem parar o ministério de Cristo em nossas vidas. As nossas dificuldades não podem ser motivo para deixarmos de fazer a obra do Senhor. Paulo estava na cadeia, Paulo estava preso em Roma, Paulo estava lá, velho já, ele podia pensar: eu já combati o bom combate mesmo, agora eu estou aqui preso, eu estou velho, já preguei o evangelho para tantos povos, agora eu só quero viver aqui, descansar e regozijar. Não! Apareceu um Onésimo na frente dele, um Onésimo que fugiu a 1.500 quilômetros, ele podia falar: está longe demais, está muito longe. Dá não, deixa quieto, fica aqui, Onésimo. Não tem WhatsApp, não tem internet, as comunicações são longas, ninguém vai saber que você está comigo. Não, a gente não pode jogar os Onésimos para debaixo do tapete, irmão. Aleluia. Não podemos jogar os Onésimos para debaixo do tapete. Tem um Onésimo na sua vida? Trabalhe na reconciliação dele, trabalhe na vida dele. Porque as nossas cadeias, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas enfermidades não podem ser motivo para deixarmos de fazer a vontade do Senhor. Aleluia? Irmão, se você for esperar tá bom para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Escuta isso! Poxa vida! Ai, quando eu não tiver com dor nenhuma, quando eu tiver bem financeiramente, ai, quando eu tiver um pouco mais de tempo, ai, quando eu terminar de fazer aquilo, quando eu terminar a faculdade, quando eu terminar a escola, quando eu casar, para! Não é assim. Cristo entrou na sua vida, e agora a sua vida é antes e depois de Cristo. E por mais que você esteja passando alguma aflição, alguma dificuldade ou alguma cadeia, isso não é empecilho para o evangelho, porque nenhuma parede, nenhum diploma, nenhuma faculdade, nenhuma conta bancária, nada impede o evangelho de ser pregado. Viva agora o projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. É agora. É agora. Ai, mas eu estou sofrendo. É agora. É agora.
Jesus estava na maior dor física e espiritual que um ser humano pode sentir, ele estava na cruz. E mesmo assim ele olha para o lado e fala para aquele ladrão: relaxa, cara, você vai estar comigo no reino dos céus. Ele podia falar assim: cara, eu estou aqui sofrendo, você não sabe o quanto, não tenho tempo para isso. Sempre há tempo de fazer a vontade de Deus, aleluia. Diga assim: sempre há tempo para fazer a vontade de Deus, aleluia. Você crê nisso? As suas cadeias não podem te impedir de fazer a vontade de Deus, não podem. O reino de Deus, a mensagem do evangelho foi dada a pessoas imperfeitas, para pregar para pessoas imperfeitas. O perfeito é o Senhor. Você quer ver o milagre? O milagre é você e eu, todo lascado, cheio de dívida, cansado, cheio de problema, falar do amor, de graça, de salvação. Isso é maravilhoso. Se doar, se entregar. Sabe, uma coisa que a gente pode aprender com Paulo também, é que Paulo ele começa essa carta para Filemon, e ele vai tecendo elogios a Filemon, e ele faz uma declaração muito bonita. Ele fala assim: olha, eu podia mandar, mas eu não vou mandar, eu vou pedir em amor. Somos agente de reconciliação, amém? Como nós agimos nas reconciliações? Agindo com humildade e amor. Você quer ser um bom agente de reconciliação? Haja com humildade, haja com amor. Às vezes o pai vai cuidar do filho, né? Vai pedir para o filho fazer uma coisa e fala assim: eu não peço, eu mando. Já ouviu o pai fazer isso? O pai faz isso muito. Eu não peço, eu mando. Tem pastor que é, vixe, o cara não é pastor, é general. O nosso general é o nosso pastor, seguimos os teus padrões. Quase isso. É nessa pegada. Não, porque eu tenho que honrar. Isso não é honra. Olha para Paulo. Paulo ele chega com toda humildade e amor. Ele fala: Filemon, você é uma bênção, Filemon. Sua casa é uma bênção. Você é uma bênção. Gente, será que você é capaz de, antes de pedir ou mandar alguma coisa, vai exortar seu filho? Seu filho aprontou. Chega no seu filho e fala assim: filho, você é uma bênção para mim. Você me ajuda, você é a alegria do meu coração. Sabe, olha o caminho da reconciliação, irmão. Vê se você tem paciência de fazer isso com seu filho quando ele pisar na bola. Que é uma loucura. E voa chinelo, e voa cabo de vassoura. A esposa, quando chega no marido, irmão, irmã, para de chamar o cara de banana, de frouxo, de imprestável. Para, chega nele, olha para Paulo e fala assim: amor, você, entre todos os homens dessa terra eu escolhi você. Olha que coisa, olha. Entre todos os homens dessa terra eu escolhi você. Escolhi você porque você é um homem bom. Eu escolhi você porque você tem um caráter bom. Eu escolhi você porque não tinha outra opção. Não, estou brincando. Mas assim, você entende, irmãos? Vai falar com a sua esposa, em vez de só cobrar, elogia. Não é elogio de falsidade, irmão, é sinceridade. Filemon era um cristão servo? Era. Filemon tinha igreja na sua casa? Tinha. Filemon era tudo aquilo que Paulo falou. Você quer trabalhar com reconciliação? Aprenda o caminho da humildade e do amor. Aleluia. Olha o Paulo. O que Paulo fez? Não olhou para as cadeias dele e agiu com humildade e diga assim: não posso olhar para as minhas cadeias, eu tenho que agir com humildade e amor. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a lidar com conflitos dessa forma. Só que tanto isso não é só simplesmente da natureza de Paulo. Paulo, ele só faz isso
Ele só faz isso por causa de uma coisa, do princípio ao fim dessa pequena carta, do princípio ao fim desse pequeno bilhete, Paulo diz que é tudo por causa do Senhor Jesus Cristo. Se você tem Jesus na sua vida, irmão, você tem a capacidade de reconciliar. Aleluia. É Jesus, é tudo cativo em Jesus, tudo foi cativo nele, aleluia. Outra coisa que Paulo fala, Paulo abre mão da autoridade e se humilha, legal. Aí o que ele faz? No versículo de número 17, olha que coisa profunda, Paulo falando, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Ele está falando de um escravo, socialmente na escala mais baixa. Ele um apóstolo da igreja, Filemon, um dono de escravo, irmão da igreja. Só que aqui o Paulo está dizendo no versículo 17, eu me igualo a Onésimo. Olha que coisa profunda, irmão. E eu peço, se você se iguala a mim porque somos irmãos, eu quero trazer Onésimo para se igualar a nós, porque somos irmãos em Cristo. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, porque no Evangelho, ele puxa o que está embaixo para a igualdade daquele que acha que está em cima. E no fim, somos todos iguais. No reino de Deus, devemos nos tratar como irmãos. Não importa a classe social, não importa o cargo, a posição hierárquica, não importa o quanto você dizime, não importa nada disso, porque no Evangelho todos somos irmãos, aleluia. Nós não temos o direito de desprezar ninguém, nós não temos autoridade para ser superior a ninguém. O Paulo, ele pega esse escravo chamado Onésimo e se coloca na igualdade e diz, olha Filemão, receba-o como se estivesse me recebendo. Irmãos, acho que foi o Rodrigo que citou aqui também, algo que o Tim Keller cita no livro Ego Transformado, se eu não me engano, que ele fala assim que o nosso problema não é que a gente quer ter mais do que o outro, ou a gente não quer ter igual o que o outro tem, a gente quer ter mais do que o outro tem. Igualdade é legal. Gostei do agasalho do Rodrigo, eu quero ter um igual, bonito, tem estilo. Gostei da camiseta do Jorge, legal. Pô, gostei do carro do irmão, pô, legal. Gosto do que o irmão faz. Querer ser igual é legal. O problema é eu querer ser mais que você. E isso que o pecado faz conosco. O nosso ego inflado, inchado, vive essa disputa. Esse ponto, Paulo se iguala com Onésimo. E um outro ponto, versículo 18, coloca o versículo 18 para mim, olha que coisa profunda. Ele o prejudicou de alguma forma, ou se ele te prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre. Irmão, o quanto estamos dispostos a tomar prejuízo pela reconciliação de alguém? Olha, isso é muito profundo, irmão. O Paulo está disposto a pagar, tomar prejuízo, para que um homem seja reconciliado com outro homem. Quais têm sido os nossos esforços de reconciliação? Quando você sabe de alguma desavença entre as pessoas, será que você fala assim, merece, aquela ali é metida, ainda bem que, vai para longe? Ou será que você está disposto a falar, não, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar um chá, vamos fazer eu me esforço, eu perco o meu dia de folga, se for para reconciliar um casal, eu perco o meu final de semana, se for para trazer de volta um filho para os braços da mãe, eu perco o que for que eu sou lesado financeiramente, se eu trazer alguém para Cristo. Reconciliação, ela envolve humildade, amor, mas também envolve investimento de tempo, investimento de energia, investimento de dinheiro. Nós somos chamados para reconciliar, que isso custe o que tiver que custar, mas se Cristo estiver em nós, não há problema, a gente paga a conta, o importante é que vai ter reconciliação. Isso é lindo, irmão. Deixa Deus trabalhar no seu coração.
Se Jesus Cristo como Paulo fala com Filemão, fala assim: olha, o Senhor fez uma obra na sua vida, cara, então deixa essa obra ser completa, sabe? Experimente da koinonia que há com os filhos, com os servos. E se o Senhor de fato fez uma obra na sua vida, experimente reconciliar alguém, se reconciliar com alguém, porque o pequeno movimento que o Senhor faz nas nossas vidas afeta toda a sociedade, irmão. Nesse momento, Paulo não militou contra a escravidão, era uma questão estrutural, cultural, mas ele estava disposto a pregar o Evangelho de Jesus Cristo que transforma pessoas. 2000 anos se passaram, e escravidão para nós é um absurdo agora, não é? Qualquer tipo de escravidão é um absurdo. Uma sociedade foi transformada, não porque tentaram mudar o sistema, mas porque pessoas foram transformadas pelo Evangelho. Aleluia? A gente só muda o sistema quando pessoas são transformadas. Sem transformação de coração, não há transformação de sistema. Deixa Deus transformar seu coração, deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus mudar a sua forma de pensar. Você foi chamado para reconciliação, aleluia? Sabe, irmãos, só quero aplicar 2 pontos sobre hoje. Primeiro, a nossa fé em Jesus Cristo deve promover koinonia. A nossa fé deve promover comunhão, aquela comunhão de participação, de companheirismo, de comunicação, de ter tudo em comum, de compartilhar. A nossa comunhão, a nossa conversão, a nossa vida, ela deve servir para que sejamos, o pequeno se iguale, o maior seja nivelado, e que nenhum se ache mais do que o outro. Que possamos ser humildes, que possamos ter amor, que possamos lidar, que possamos querer mudar o mundo, não o mundo, mas as pessoas que estão no mundo no amor de Cristo. Que possamos querer ser esses agentes de reconciliação, que olham menos para as suas cadeias e prisões, e estão dispostos a levar os outros à liberdade da paz do amor de Cristo Jesus. Aleluia? Jesus faz uma obra na sua vida, para que você seja um agente de reconciliação. Amém? Vamos viver em comunhão. Sabe, o outro ponto que eu quero refletir, simplesmente como aplicação, é: quando a pessoa difícil, que vive em mim, é reconciliada com Deus por intermédio de Cristo, quando a pessoa difícil, que vive em mim, é reconciliada com Deus por intermédio de Jesus Cristo, eu sou capaz de ser um agente de reconciliação. Quando a pessoa difícil em mim é reconciliada a Deus através de Jesus Cristo, eu sou capaz de ser um agente de reconciliação, que olho menos para mim, que sou capaz de ser humilde, que sou capaz de lidar com amor, de ser sincero, sincera, mas não sincericida. Tem gente que é sincericida. Sabe o que é aquele sincericida? Aquele que é sincero e mata os outros. Tipo, nossa pastor, você está careca, hein? Nossa pastor, você está barrigudo, hein? Não, eu sei. O sincero, outro dia a Teca foi sincera, não sincericida. Ela falou assim: Rodrigo, toma cuidado, sua silhueta está aumentando. Aí ela falou assim: eu me preocupo com você, isso pode afetar seu coração. Ela falou desse jeito para mim. Não foi, Teca? Só porque seu marido dá um vara-tripa aí, sincero, amor. Não tem. Não, mas foi legal. Ela falou: Rodrigo, do nada você ficou com uma barriga. Ela foi mó legal. Ela falou: do nada você ficou com uma barriga. Toma cuidado, você pode estar descambando aí por um infarto, uma veia entupida. Eu falei: obrigado, Teca. É amor, é carinho, cuidado. Não só falando: olha lá, o bicho está se entupindo de hambúrguer. Só toma Coca-Cola. Isso é sinceridade. Sinceridade é não ter cera.
mas para edificação. Sinceridade é melhor que falsidade. O ferro afia o ferro. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo melhora o outro. É mais ou menos isso. Isso aqui não é um lugar de gente perfeita. Isso aqui é um lugar de ferro afiando ferro, para que seja mais amolado, para que seja mais alinhado. Então vamos exercitar a sinceridade com amor, mas isso só pode acontecer a partir do momento que Cristo vem nas nossas vidas, porque a gente vai fazer as coisas para reconciliação, e não para divisão, e nem para soberba. E aí, quando Cristo está em mim, eu sou reconciliado com Cristo, eu posso viver para a reconciliação, independentemente do que isso possa me custar. Você foi chamado para a reconciliação. Aleluia? Nós temos esse ministério, nós temos esse chamado, que eu e você, que todos nós, possamos olhar como Paulo, como uma inspiração de um grande cristão, e seguir a Cristo da forma com que ele seguiu, olhando e sabendo que em Cristo existe liberdade, e que a liberdade está em nossas vidas, e somos livres em Cristo Jesus, livres para reconciliar outras pessoas. Eu não sei quais os conflitos que têm aparecido diante de você, eu não sei quais são as demandas que você tem enfrentado, e nem as cadeias que você tem passado, mas eu sei que Cristo Jesus nos reconcilia com Deus e uns com os outros. Abra o seu coração para Ele. Nesse ensaio sobre reconciliação, aprendemos que quando somos reconciliados com Deus, somos capazes de nos reconciliar uns com os outros e também com as pessoas que estão lá fora. Não estamos aqui para mudar os sistemas da sociedade. Estamos aqui para pregar o evangelho que transforma pessoas, que transforma onésimos em pessoas úteis, assim como Paulo disse. Pessoas perdidas a encontrar o caminho de volta da sua servidão, do seu propósito. Seja um reconciliador. Aleluia? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por tua palavra, te agradeço por tua bondade e verdade, te agradeço porque o Senhor tem nos conduzido, nos ensinado, e neste pequeno ensaio sobre reconciliação, que os nossos corações estejam preparados para fazer a tua vontade. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas que possamos ter um encontro puro e verdadeiro com o Senhor, e através desse encontro puro e verdadeiro com o Senhor, assim, conduzir outros irmãozinhos. Pai, que isso, mesmo que isso nos custe tempo, mesmo que isso nos custe dinheiro, mesmo que isso nos custe as nossas posições, que possamos viver em comunhão uns com os outros e exercer o seu chamado sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém?